Bigler. Ela nasceu em 22 de janeiro de 1898 e seus pais eram George e Hetty Bigler, uma família crente, uma família temente a Deus. E bem cedo a Pérola, que tinha 3 irmãozinhos, ela se interessou pela vida cristã, pela leitura da Bíblia. Eu gostava muito de ler a Bíblia. Enquanto caminhava e falava com Deus durante aqueles primeiros 9 anos da minha vida, parecia ouvi-lo dizer: Pérola, você deveria me amar. Eu morri por você. E em meu jeito simples e infantil eu dizia: Senhor Jesus, eu te amo. E então ele parecia me dizer: eu quero que você seja uma missionária para mim. Você deve ir e falar de mim àqueles que nunca ouviram. E novamente, sem contar o custo, do qual eu era pequena demais para entender, mas sabendo que amava Cristo Jesus mais do que a qualquer outra pessoa, respondi: se o Senhor quer que eu vá e abrir o caminho, ficarei feliz em dar toda a minha vida no serviço estrangeiro para o Senhor. E então, quando ela se converteu, logo em seguida ela passou a lecionar na escola dominical. Sempre havia diante de mim a visão dos campos missionários estrangeiros, para os quais sentia que Deus me chamava. No entanto, aos 14 anos, quando terminei a 6ª série, meu pai não pôde mais me manter na escola e foi necessário que eu fosse trabalhar para ajudar no meu sustento e no lar. Comecei então a orar diariamente com fervor para que, se fosse da vontade de Deus, que eu fosse uma missionária estrangeira para Ele, que Ele abrisse o caminho para que eu obtivesse a educação necessária. Trabalhei e orei. Orei e trabalhei, dia após dia. Mas ela queria ser missionária, ela sabia que precisava se preparar. Então ela fez alguns cursos de institutos bíblicos, cursos práticos e rápidos, para aprender mais e poder ser uma missionária. Senti-me guiada por Deus a entrar no treinamento de enfermeira no Hospital Batista da Carolina do Sul. Foi ali que o aparente impossível aconteceu. Abriu-se uma porta para o treinamento universitário. Num desses cursos, ela se encontrou com o Dr. Bronson Ray, que era o secretário-geral da Junta de Richmond. Era uma época difícil, estava a depressão lá nos Estados Unidos, a verba para missões tinha diminuído. E o Dr. Ray disse para ela, então, que ela precisaria fazer o curso para poder ser enviada, porque não tinha como enviar uma missionária que não tivesse o preparo necessário. Então ela começou a escrever para os missionários e entrou em contato com missionários da Junta de Richmond aqui no Brasil, em particular com o pastor Loren Reno, que estava em Vitória, no estado do Espírito Santo. Muitos amigos e pessoas em altas posições aconselharam-me a ficar e trabalhar nos Estados Unidos, já que a junta não podia me enviar e eu não tinha dinheiro. Ele pareceu dizer-me: eu te dei tudo. Sou menos capaz na América do Sul de suprir tuas necessidades, do meu tesouro invisível do que foi durante todos estes anos de tua preparação? Estás confiando em homens ou em mim? Caí a seus pés naquele dia e meus castelos de dúvida derreteram. Recebi outras cartas de vitória dizendo: venha. Sabia que custaria uns 400, 500 dólares, nenhum centavo dos quais possuía. Mas sabia que, se ele me queria no campo, providenciaria o dinheiro. Em menos de um mês, no domingo, 5 de dezembro, encontrei-me guardando um dia de jejuar por sua maravilhosa resposta à oração. Uma carta curta dizia:
estou lhe enviando um cheque de $400. Vá, e que o Senhor a abençoe e guarde. Então ela saiu lá dos Estados Unidos, veio para o Brasil, chegou no Brasil em 31 de dezembro de 1926 e foi para Vitória, desceu no Rio de Janeiro, foi para Vitória, logo em seguida tinha a Assembleia da Convenção Batista Brasileira em São Paulo, então ela foi para São Paulo, onde encontrou ali os missionários do Sul e tudo mais, e foi então para Vitória, para estar com o missionário Loren Reno, com quem havia tido contato, e ali ela começou a aprender a falar português também, né? Que isso só aprenderia falando aqui. Depois, em 1928, ela foi para uma reunião de missionários em São Paulo, e ali ela encontrou Alice Smith e a Berta Pettigrew, que eram esposas de missionários que estavam aqui no Rio Grande do Sul, e elas a convidaram para vir para Porto Alegre. Empacotei minhas poucas coisas e retornei ao Rio. E conforme me senti guiada pelo Senhor, segui para São Paulo, onde na casa do irmão T.C. Bagby, encontrei-me com Harley Smith e a bebê Ellen Francis. Quinta-feira, 26 de janeiro, desembarquei em Rio Grande. 27 de janeiro, desembarquei em Pelotas. 28 de janeiro, desembarquei em segurança em Porto Alegre por volta das 7 ou 8 horas da manhã. Agradeço a Deus por me trazer em segurança até aqui e por me guiar em uma região tão próxima da Argentina e tão necessitada. Gosto muito da cidade. Quando ela chegou em Porto Alegre, ela viu toda aquela euforia, aquela alegria em Porto Alegre. A Igreja Batista da Floresta estava crescendo, estava começando a abrir novos pontos de pregação que vieram a ser as igrejas de Porto Alegre, as mais antigas, e também o Colégio Batista sendo estruturado, e ela ficou contente com isso. Mas algo entristeceu ela, porque ela percebeu que nem toda a cidade estava recebendo a palavra do Senhor. Que as pessoas mais pobres, as pessoas que tinham menos condições financeiras, elas estavam sem que a palavra fosse alcançada. E ela quis desenvolver esse trabalho junto com os missionários. Mas depois então de estudos, de conversas, foi entendido que ela precisaria trabalhar sozinha. E ela então procurou o lugar mais carente de Porto Alegre, que era o bairro de Monte Serra. Terça-feira, 12 de agosto de 1930. Esta manhã, sob o que sinto ser a direção de Deus, paguei 5 contos por um terreno de 45 por 250 palmos, na rua Silva Jardim, Monte Serra. Ainda devia mais 6 contos. Um conto valia cerca de $100 na época. Mas esse lugar onde ela comprou o terreno era chamada Colônia Africana. Logo depois da libertação dos escravos, foram libertados também a Rio Grande do Sul, eles foram para essa região. Era a região periférica de Porto Alegre. Não tinha calçamento, não tinha muita infraestrutura nenhuma, mas já estava sendo chamado de Monte Serra, que era o nome do morro ali onde estava. Né? Muitas lombas, né, muito acidentado e de um barro assim, bem escorregadio. Então entravam ali apenas de carroça, com muita dificuldade. Inclusive, segundo eles contam, bandidos se escondiam naquele lugar. Era um lugar assim, de muito perigo. E foi naquele lugar, mais distante do Evangelho, na condição de ouvir a palavra, que ela estabeleceu o seu trabalho. Depois que ela tomou posse do terreno, um dia ela convidou as suas amigas Clara Helena Keidan e a Helena Frisk para ir lá ver o terreno. Era uma rua sem calçamento, que dali para frente não tinha muita coisa, esgoto a céu aberto, gente morando ali era muito pobre também, não tinham recursos, né? E foram então, subiram quase 800 metros até o terreno que ela tinha encontrado e comprado. Havia uma grande pedra ali,
elas se sentaram e oraram, consagrando a Deus aquele terreno e pedindo que Deus abençoasse o trabalho que seria implantado ali. Eu não tenho ideia de como ela conseguiu esse dinheiro para a compra do terreno e para a construção, mas deve ter sido ofertas que vieram para ela, né? E tudo que ela recebia, ela colocava na obra. Ela vivia com muita simplicidade, não se preocupava com bens materiais, essas coisas, tudo que ela recebia, ela colocava na obra do Senhor ali, né? Então construiu nos fundos do terreno a capela, né, o templo, e na frente havia a casa onde ela morava. Lembro que nós morávamos ao lado da igreja. Meu pai comprou terreno ao lado da igreja e ali nós ficamos enquanto meu pai estava construindo a casa. Nós moramos um tempo nos fundos do templo, lá da igreja. Essa aqui é a casa da missionária. É. E essa aqui era a nossa casa. Nossa casa. É. Quando eu nasci nessa casa. Tu nasceu nesse quarto aqui. Essa aí é aquela que tem aquela foto com o pessoal na fachada. É isso mesmo. Na escada. E aqui na escada, o pessoal na escada. Ela tá nessa foto. Eu tô nessa foto. Quando ela construiu o templo, foi colocar um sino, né? Então, antes do culto, tocava o sino chamando o povo ali da comunidade. Domingo, 31 de dezembro de 1933. Hoje completo meus 7 anos no Brasil. Esta tarde, inaugurei o trabalho no Centro Tabernáculo da Boa Vontade, na Rua Silva Jardim, 785. Tivemos 52 pessoas presentes. Tivemos 15 presentes no culto de consagração esta noite. Antes de vir para o Brasil, ela teve lá nos Estados Unidos ainda um tempo de trabalho com alguém que tinha lá, né, na cidade de Forsyth, esse trabalho, Centro de Boa Vontade. Juntou o nome Tabernáculo, que é a igreja de lá, com o Boa Vontade. Quando organizou a igreja, deu o nome Tabernáculo da Boa Vontade. E ela era aquela pessoa que ia procurar as pessoas, né? Ia, encontrava, convidava, vinha e tal. Ela começou a ensinar a palavra para as pessoas, ensinar a datilografia. Logo ela percebeu que precisava ensinar a base da higiene, da saúde. E ela começou a ministrar cursos, então, para aquela comunidade. Contar histórias. Contam que ela contava histórias, depois servia biscoitos e uma canequinha de lata. Meu irmão, né, tinha problema com leite, porque a minha mãe já tinha perdido um menino com esse mesmo problema. E a missionária era enfermeira e ela tratou ele com leite condensado. Ela tinha ele como um filho, né, cuidava dele bem. E as latinhas de leite condensado ela colocou alças e usava como canequinhas na igreja depois. Feita com a alcinha, né, da lata, que era muito quente, o chá era muito quente, mas ela gostaria que todo mundo bebesse o chá, então com muito esforço de segurar aquela canequinha, eles tomavam o chá com ela. E isso era um motivo de brincadeira, mas também de lembrar o carinho da irmã Pérola por eles. E o pastor Pedro Tarsier, da Primeira Igreja Batista Brasileira de Porto Alegre, ele se interessou também pelo trabalho, se prontificou a ajudá-la e ele perguntou se ela não gostaria de fazer daquele lugar uma congregação da Primeira Igreja Batista Brasileira de Porto Alegre, ficava lá na Azenha, né? E é interessante a resposta que ela deu, eu vou ler aqui. A respeito do Centro de Boa Vontade ser um ponto de pregação da Primeira Igreja, tenho pensado e orado. Terei muito prazer se pudermos combinar como pode ser. A meu parecer, há 3 maneiras. Primeiro, a Igreja aceitando-me como membro embaixo do cuidado da Igreja enquanto estou aqui. Isto se faz em centenas de igrejas batistas, de maneira que sei que está em ordem. Depois, me elegendo para fazer esse trabalho em Monte Serrat e eu dar relatório à Igreja. Segundo, se não quiser me aceitar assim, como membro, então me eleger como trabalhadora sua, dando minha assistência regular
a igreja e cooperação ali. E terceiro, deixar como está, até alguns serem batizados em Monte Serra. Eles serão membros e responsáveis da primeira igreja. Então, tendo membros suficientes, organizar a igreja em Monte Serra. A primeira igreja organizando-a seria considerada a igreja mãe. Foi uma carta que ela escreveu em 18 de novembro de 1934 para o pastor Pedro Tarsier. 15 de maio de 1936, todas as igrejas de Porto Alegre foram convidadas, como naquele tempo se fazia, né? Quando uma igreja ia ter um evento, como eram poucas igrejas, todas vinham, todas participavam. Era um intercâmbio muito fraternal que havia entre as igrejas. E então foi organizada essa igreja com o nome de Igreja Batista Tabernáculo da Boa Vontade. E ali o trabalho foi se desenvolvendo, pastores vinham pregar, ela pregava também, mas ao mesmo tempo Dona Pérola começou o trabalho em outros lugares, né? Pelo menos mais 6 ou 7, a Missão Sinal, em Esteio, que deu à Igreja Batista Sinal, hoje é a primeira Igreja Batista Esteio, foi organizada em 1948. Houve uma capela no Partenon, hoje é a Igreja Batista Bíblica, ela não faz parte da nossa convenção, e outras que a gente não sabe se continuaram ou não. A capela em Matias Velho, ponto de pregação na Vila Elizabeth, aqui em Porto Alegre, ponto de pregação de São José, também em Porto Alegre, e um ponto de pregação em Novo Hamburgo, né? De modo que ela expandiu o trabalho, ela não ficou presa ali no lugar onde tinha começado, né? E com isso ela foi expandindo o trabalho também. É gostoso a gente ter no coração essa lembrança da igreja. Era uma igreja pequena, né? Num bairro relativamente pobre em Porto Alegre, o bairro Montserrat. E ver que ela cresceu durante todos esses anos, quantas vidas foram alcançadas através desse trabalho que nasceu lá no Montserrat com a missionária Pérola Bigler, ajudada pelos irmãos batistas do sul dos Estados Unidos da América. Eu lembro bem isso. E o meu coração é grato, muito grato a Deus, muito grato a Deus. E a igreja continua crescendo, né? Muita gente se batizando. Tivemos vários batismos, muita gente, né? Muitas vidas ainda estão sendo salvas, né? Só temos que dar glórias a Deus mesmo. Com certeza. Né? O trabalho que ela realizou está aí, né? Quando ela, Clara e a Helena subiram lá no terreno, que não tinha nada, só aquela pedra ali, né? Se sentaram ali e oraram. Elas não podiam ter a menor ideia de que aquele bairro seria um dos mais importantes de Porto Alegre, mais ricos, né? Mais caros. E talvez não pudessem imaginar também que ali haveria futuramente uma igreja tão grande que não caberia mais lá. Eu sou Egon Grimberg. Eu sou Marli Berg. E nós somos casados há 49 anos. De Montserrat, 48 anos. Nós chegamos em meados de 1978, quando a igreja, que não tinha esse nome de Montserrat, passava por um momento de grande dificuldade. A igreja estava bem reduzida na época.
nós vimos que houve uma mudança de configuração em Monte Serra. E aquelas pessoas que faziam parte da antiga igreja Tabernáculo da Boa Vontade eram pessoas simples, que também foram mudando dali, se transferindo, novas pessoas vieram morar no bairro. Então precisava também de uma apresentação da igreja para aquele público, naquele momento. Então, um grupo de jovens vindos de uma outra igreja batista aqui de Porto Alegre, resolvemos migrar para a igreja, então, Tabernáculo, para dar uma ajuda com todo o vigor jovem em 1978. Houve um movimento de Deus, eu diria assim que Deus tem seus planos, né, para que o trabalho se expanda. E dessa forma Deus permitiu que essa igreja também se multiplicasse na Igreja Batista de Monte Serra. E nós vimos que os irmãos também estavam começando o trabalho com dificuldades. Estávamos todos mais ou menos nesse nicho. E era uma geração que, vamos dizer assim, sobrevivia com seus próprios recursos. Então, tu imagina, uma geração de jovens, todos na mesma faixa etária, quase todos na mesma situação, recém-casados, alguns com o primeiro filho, outros ainda querendo casar, noivos, enfim. Então, esse grupo se juntou e foi por Deus que a gente alavancou a Igreja Batista de Monte Serra. E aí veio para ajudar a igreja o então diretor executivo da Convenção Batista do Rio Grande do Sul, que era o pastor Wilson Alves de Oliveira. Então, nós chegamos junto com o pastor Wilson para dar uma reerguida. A igreja de Monte Serra, quando nós estávamos lá, ela estava sem pastor. E por essa razão, então, o pastor Wilson assumiu interinamente. E o primeiro pastor titular que chegou foi o pastor Eliezer Dávila. Eliezer Dávila é pastor que estava fazendo um mestrado nos Estados Unidos. Recebemos um telefonema lá do pastor Wilson Alves de Oliveira, que era pastor interino de Monte Serra, nos convidando, uns 6 meses antes de terminarmos o curso. Em fevereiro de 1980, nós tomamos posse ali. A igreja era uma igreja totalmente fora do padrão que hoje nós temos. Muitos que hoje pertencem à igreja não conheceram, não conhecem, não imaginam. Era uma igreja ainda nos moldes quase que construídos pela missionária Pérola Bigler, que foi a fundadora da igreja. E a membresia, na época, se restringia a umas 10 pessoas que não eram todas frequentadoras. Era uma igreja que estava literalmente fechando. E o bairro Monte Serra, naquela época, era um bairro de periferia, ou seja, uma região considerada classe média baixa. A igreja tinha sua construção bastante precária, grandes partes em madeira. Muita madeira, estava com comida de cupim. Ele tinha a fachada na frente, era alvenaria. Era, para trás tudo madeira. O Walter era bem jovem, na época subiu lá no teto da igreja e viu que o telhado, o forro da igreja tinha muito cupim. Ele veio com a brincadeira de que os cupins estavam de mãos dadas, segurando os bancos em cima da nossa cabeça. E isso criou um pânico também. E logo nós pensamos na construção de um novo prédio para a igreja, né? Eu era o relator da comissão de construção. E a comissão de construção, ele tem o relator e tem os seus integrantes. Então começamos a fazer algumas ações pessoalmente, né, para a gente não ter tantos gastos. É importante dizer que a igreja era bem pequena, pessoas simples, os casais eram jovens casais como nós, começando a vida, comprando casa ainda, alguns sem carro. E o Edmar é muito animado e bom para fazer campanha. Eu lembro que ele dizia, quem tem 2 calças jeans não precisa da terceira. Pode comprar, dá de oferta para a igreja e vamos construir nosso templo. Quem quer comprar aparelho de som, agora não é hora. Agora é hora de dar oferta para a construção. E realmente assim houve uma comoção da igreja, da necessidade da construção.
e foi levantado ofertas e Deus nos abençoou. Então, pessoas ajudaram, pessoas da igreja, não da Monte Serra, mas outros irmãos nos ajudaram com um projeto de construção. E então foi organizado em 3 etapas, em 3 períodos, onde a gente ia começar retirando a casa de madeira do final do prédio, os escombros tinham ficado dos anos ali, para começar a construção por trás. E foi, cada ano foi sendo acrescentada uma parte da construção, de período em período, uma parte da construção. E eu lembro que o Walter foi algumas vezes limpar a igreja e ele, aos sábados, fazia então um mutirão. Eu fui, a Alessandra, a nossa filha era pequenininha, tinha 3 ou 4 meses, e isso ficou muito marcado para mim, porque eu coloquei um tapetinho no chão, na grama, na igreja, deixei ela de bruço, e quando o Walter chegava com um carrinho de mão para descarregar na frente da igreja, aquelas coisas que iam sendo retiradas, tijolos e madeiras, eu corria lá na frente, né, quem estava olhando nossa menina, eu corria lá no fundo e pegava também coisas para ajudar e colocar lá na frente. Então foi um grande esforço, assim, para conseguir ajudar nesse início. Então, aos poucos foram chegando os filhos desses jovens todos. Então, realmente, como a Sandra falou, os nossos filhos também, eles iam pequenininho. Nós íamos sábado, todo mundo trabalhava durante a semana. Então, nós íamos sábado, o dia inteiro. Era a nossa missão de ajudar a destruir a igreja para que ela pudesse ser reconstruída. Limpar, enfim, fazer todas as coisas que precisavam ser feitas para que não precisássemos contratar, porque não tínhamos dinheiro. Então, era um grupo muito unido e que Deus abençoou e alavancou, como eu falei. Que os irmãos ali, esses novos, vieram realmente para investir, dar um up na igreja. Eles cuidavam das flores, dos canteiros ali, toparam essa construção, encarar isso aí, eram estudantes. A construção, digamos, de Monte Santo, ele se dá pela motivação do pessoal. Nesta fase era o desafio do projeto. E a partir dali do projeto vem a mobilização da participação, da contribuição, para que pudesse ser erguido aquele projeto. A missionária Joana Sutton, que era responsável pela parte musical com o pastor Boyd, nós pedimos que ela fizesse um hino de guerra, de chamamento, né? E Deus a inspirou. É o hino 506 do novinário para o culto cristão, né? Eles eram missionários americanos no Brasil. Ele era professor de música, vamos dizer assim, de louvor, no seminário, né? E ela era uma excelente pianista. E a nossa grande luta era pedindo de Deus a visão para esse processo e coragem para assumir esse desafio. E o estribilho dessa canção, ela é interessante, porque ele dizia: dá-nos visão e coragem, nós queremos te obedecer. E em tudo que aqui fizermos, te honrar e engrandecer. É vão o nosso esforço sem tua aprovação, pois viemos implorar-te a tua direção. E isso foi feito, e esse hino, ele sempre foi o nosso hino, vamos chamar assim, de vitória, né? Não de guerra, mas de vitória. E através dele, e como ele, digamos, tem uma letra muito bonita, ele acabou fazendo parte do inário do culto cristão, e é o hino 506. Foi na época de 83 e 85. 85 foi... Em 85 nós inauguramos o prédio de educação religiosa. Nós fizemos a construção em 2 etapas. Começamos pelos fundos, fizemos um edifício de 3 andares. Né? E aí terminamos, e ali funcionou a educação cristã, vamos dizer assim. E depois partimos para a parte da frente, ao salão de culto, de
celebração propriamente dita. Então isso foi em 83, por ali, né? E a igreja toda contribuiu, planejou, amou. Após a construção do prédio, precisava ser colocado os bancos. E meu pai é marceneiro, e também nós tínhamos aqui um missionário americano, Craig Allen Steele, que também trabalhava com madeiras. E num sábado pela manhã, junto com meu outro irmão, Edemar Grimberg, que também gosta muito de madeira, fomos numa serraria, na casa de madeira, comprar as tábuas. E a partir daí foi feito tudo em mutirão, a confecção de todos aqueles bancos de madeira, uma madeira chamada louro gaúcho, que hoje não existe mais, né? Mas é uma madeira muito bonita, entretanto muito pesada e dura. E lembro uma ocasião que nós precisávamos trabalhar e fazíamos isso à noite na casa do pastor Craig Allen Steele. E aí tem essas serra-fitas, lixadeiras e coisas. E aí nós arrumamos uma encrenca com os vizinhos que reclamaram do barulho que nós íamos fazer mutirão de noite só para terminar esses bancos aí. A palavra digamos, de gratidão por Deus ter nos proporcionado esse tempo, né, de 48 anos e caminhando junto nessa história. E a gente olha para trás, vê o quanto Deus abençoou naquele tempo. Mas também olhamos para frente, ou seja, o principal é ver o que Deus ainda tem reservado para Montserrat. E nessa celebração dos 90 anos, a gente vê que ainda há muito que avançar e que Deus está honrando e continua honrando. Eu acho que a gente pode dizer que nós temos que honrar quem fez trajeto da Montserrat, e tenho que dizer que quem hoje está aqui, eu me incluo também, tem que preparar, deixar a igreja melhor ainda para a nova geração, que daqui a alguns anos vai estar contando essas histórias, vai estar ouvindo as histórias que nós que estamos aqui hoje estamos fazendo. Então, honrar quem passou, honrar quem está, para que a próxima geração usufrua daquilo que nós ajudamos a fazer. Olha, eu sou José Luiz, Zé, e Evelyn, minha esposa. Nós somos casados há 55 anos e estamos na Montserrat, creio que há 34, 35 anos, por aí. Quem nos recebeu foi o Egon e a Marli. A igreja Montserrat sempre teve essa característica de acolher muito bem as pessoas, com um abraço, sabe? Perguntar de onde que é. A gente gostou muito disso, porque a gente se sentiu acolhido, né? Olha, eles gostaram, nós também gostamos daqui. Quando nós fomos lá, estava no final da construção. Nos envolvemos muito, né? Eu fui tesoureiro em seguida ali da igreja e tal, e nos envolvemos bastante. A igreja se reunia embaixo. E depois foi construído em cima daquilo ali, um espaço maior. Nesses quase 50 anos, a gente passou por 7 pastores. Depois de Eliezer teve pastor Benjamin, teve o pastor interino, o pastor Boy, teve o pastor interino, o pastor Martin, que era da Inglaterra, teve o pastor Alexandre, o pastor Oswaldo. E aí o pastor Alexandre Rosa Lobo foi para os Estados Unidos fazer o seu doutorado e eu assumi aquela interinidade.
que acabou se estendendo para 1 ano e meio. Era uma igreja ainda pequena. O número exato eu nem vou mencionar, mas era uma igreja de menos de 100 membros. A frequência também era aproximadamente de 100 membros, não sei se chegava a tanto. Era uma igreja, então, realmente pequena, como a maioria, a maior parte, né, das igrejas aqui do Rio Grande do Sul. Eu tive uma pessoa que eu amei muito, né? A irmã Marilza. Ela hoje não está mais junto a nós, ela já é falecida, é esposa do pastor Oswaldo Mancebo Reis. Ela cuidou da classe de batismos durante um período bastante longo. Muito tempo. Muito tempo. E eu lembro que eu ficava junto com ela, tipo, eu acho que era mais para eu aprender, ou não sei se era para ajudar, mas eu lembro que eu tive um período bom ao lado dela. E ela foi uma pessoa muito especial para a minha vida. Eu queria dizer isso, sim. Ela me ensinou muitas coisas, inclusive, para ser uma mulher de Deus, né? Amém. Na realidade, praticamente quase todos os pastores convidados, a igreja monta uma comissão de sucessão pastoral. E essa comissão é eleita, tem um presidente, e eu fui quase sempre o presidente dessa comissão de sucessão pastoral. Deus me deu a alegria também de ser o relator da comissão de sucessão pastoral, quando o nome do pastor Teles foi indicado para ser o pastor da nossa igreja. Mas eu me lembro que naquela época o quanto nós oramos pedindo a Deus que abençoasse a igreja, que fosse uma coisa dele, de Deus, que ele nos instruísse, nos inspirasse, nos mostrasse, né? E desse a pessoa certa. E fosse a pessoa certa. É um processo bonito, né? Em princípio, nós tínhamos sido convidados para falar num retiro, porque eles já tinham feito a pergunta, o convite 1 ano antes, e a gente tinha respondido que iríamos para a África, que já tínhamos tudo organizado no nosso coração, planos feitos. Mas aí viemos para um retiro de toda a igreja. Naquele tempo a igreja pequena, ela tinha como membros 92 pessoas e eu acho que estavam em 90 lá. Conseguiram reunir quase todos. Isso, embora a frequência da igreja naquele tempo fosse de 48 pessoas, né? Mas naquele retiro específico eles estavam praticamente 100% lá. Ele ganhou a igreja naquele retiro. Naquele retiro, ele pregou de uma tal maneira que todos nós saímos de lá, super entusiasmados com esse pastor, e é ele. Mas só que ele estava, naquela época, ele estava com o sonho dele todo era na África. Ele queria ir para a África, ele e a Martinha. O negócio deles era a África, e era isso que eles estavam... Lá no retiro mesmo, eles disseram isso e deixaram isso muito claro. Nós vamos para a África. Então, para nós, a vinda do pastor Tércio era um sonho meio impossível, porque eles já tinham um sonho, né, que estava sendo programado e destinado. Foi um tempo precioso, vivemos um tempo bom, voltamos, embarcando para Curitiba, nos perguntaram por que África, e nós falamos, porque Deus nunca falou outra coisa. Para nós sempre tem sido uma direção para a África. E a pergunta veio pelo próprio Egon Greenberg, né, lá na rodoviária. Mas e se Deus falar Rio Grande do Sul? E eu, naquele tempo, 29 anos, Martim 23, respondi na minha meninice, né? Dizia assim, não, mas Deus já falou África, Ele não vai mudar, né? E não foi bem assim. No ônibus nós olhamos um para o outro e falamos, mas que perguntinha aquela do alemão, né? Por que Rio Grande do Sul não? Por que África? E a gente naquela hora respondeu o que, Martim? No primeiro momento, mas o nosso chamado é a África, o nosso chamado é a África. E quando a gente falou isso, veio um temor do Senhor no nosso coração. O Espírito Santo falou assim, opa, nosso? Mas
o chamado é meu, eu chamei vocês, e o chamado eu faço para onde eu quiser. E ali a gente entregou para o Senhor essa resposta, o eis-me aqui no coração. Na verdade, fomos repreendidos pelo Espírito Santo, né? E claramente entendemos que o chamado dele, ele movimenta para onde quer, como quer, onde quer, foi o que aconteceu. 3 meses depois, ele nos deu uma palavra, uma revelação, e a igreja realmente, ao nos convidar, ficou em oração, e Deus tinha esse plano, Deus tinha esse propósito. Foi marcado então uma visita oficial, visitou a igreja, visitou vários membros, fez refeições, pregou, e a igreja decidiu então convidá-lo. Foi um fato muito importante, porque muitos membros da igreja, naquela posse, o pregador foi o Pascoal Piragini, né, da igreja de onde ele veio, lá da primeira de Curitiba. E muita gente falava, mas olha, o senhor está com um semblante tão alegre, tão festivo, que a pessoa mais feliz naquela posse era eu, por estar realmente me liberando de uma missão gloriosa, privilegiada, mas da mais alta responsabilidade, levando em conta o acervo, o vulto, né? O somatório de compromissos que eu tinha como professor no Colégio Batista, capelão escolar e ainda acumulando as funções de diretor-geral. Aquilo foi bênção, foi maná caído do céu. Dia 3 de março de 2026 agora, completará 25 anos que chegamos nessa terra. Hoje essa é a nossa terra, né? Hoje é o nosso povo, a nossa igreja e a nossa família está aqui nessa terra. Como a igreja era pequena, o funcionamento da igreja acontecia aos domingos. Pela manhã tínhamos a escola bíblica dominical com crianças e todas as outras faixas etárias. Então a escola bíblica, para nós, ela era fundamental. Os nossos filhos foram criados participando da escola bíblica. Tanto o Jacques quanto o Igor, eles tiveram seu desenvolvimento espiritual graças, à dedicação de professores que ensinavam. Então, a gente passava vários domingos, falando sobre a nova vida com Jesus, o que acontecia conosco, o perdão dos pecados. Eram coisas bem de princípio e também alguns procedimentos da própria igreja. A gente tinha 2 mensagens, uma voltada mais para a edificação da igreja no domingo pela manhã e à noite, aquilo que a gente até hoje fala, uma mensagem com caráter mais evangelístico, né? Então esse era o formato da igreja naquele tempo. Uma igreja histórica, tradicional, ela era bem tradicional e com uma forte escola bíblica dominical. Isso, tínhamos o culto de quarta-feira, que era o chamado culto de oração, mas pouquíssimas pessoas vinham neste encontro. Você se lembra que os cultos de oração na quarta-feira a gente tinha o dia de casa cheia, 8 pessoas, 12 era dia de celebração para mim e para o Martinho, né? Sem contar que os cultos realmente no final de semana era uma igreja realmente que, imagina, nós estávamos saindo de uma primeira igreja batista de Curitiba com 3.000 pessoas naquele tempo, para viver um processo onde para nós era um grande desafio. Pensar que estávamos ali em cultos com 30, 40, 60 pessoas. E claro, sempre a presença de Deus em qualquer contexto e com quantidade de pessoas será algo lindo e poderoso, mas era uma transição muito desafiadora para nós, né? Nós estávamos certos que teria um longo tempo de jornada para ver essa multiplicação acontecer. Quando nós fizemos 21 anos, nós compreendemos a nossa história em 3 fases de 7 anos. A primeira fase seria o tempo da nossa restauração, da restauração entre nós, vivendo transparência e vulnerabilidade entre nós, como igreja, aprendendo a amar a igreja. Foi quando Deus mostrou, nos revelou que faltava amor no nosso coração. Tinha obediência, mas faltava esse amor, né? Exatamente. E a obediência sem amor
era como um sino que fazia barulho, né? Baseado ali em 1 Coríntios 13. E Deus quebrantou o nosso coração, gerando temor sobre essa palavra, né? De vivemos em amor. E fomos restaurados pelo amor. Na segunda etapa de 7 anos, nós entendemos que era o tempo de restauração da igreja. Deus tinha me dado um sonho, um tempo, que colocando diante de Deus, nós entendemos que era uma revelação, que a gente estava como se fosse num galpão e muitas máscaras, como venezianas, né, aquelas máscaras bonitas, penduradas em vários locais. E eu estava correndo em torno desse galpão e eu via algumas máscaras no chão e algumas já pisadas com pó por cima, né? Com terra, né? E circundando aquele galpão, eu encontrei no meio do galpão o autor, né? O artista, e era o próprio Satanás. Foi aí que conhecemos 2 ferramentas muito importantes, que foi o Minha Vida Tem Jeito e o Celebrando a Restauração, que foi uma bênção primeiramente na nossa vida, na vida dos pastores, da equipe, da liderança e também da igreja. A propósito, nossa dívida de amor e gratidão com a Igreja Batista Central de Fortaleza, Armando Bispo Elu e toda essa equipe, essa igreja tão amada para nós. Amados nossos. E o pastor começou a ser bastante transparente. No início a gente estranhava, né? Mas fomos nos acostumando e mesmo entre nós, entre as pessoas da igreja e com o retiro também, né? Minha Vida Tem Jeito, a gente aprendeu muito sobre transparência. Confissão. Né? Confissão de pecados, tudo. Então, isso aí foi muito importante para Monte Serra. Minha Vida Tem Jeito é uma experiência riquíssima, né? É uma história linda porque a igreja muito histórica, tradicional, era uma ferramenta diferente que poderia realmente causar alguma coisa diferente da igreja. Nós reunimos 48 líderes para a vivência dessa ferramenta. Foi muito forte, porque nós participamos do primeiro retiro só para liderança, vamos chamar assim, de liderança. Eu lembro que nós procuramos lugares bons, lugares, vamos dizer, até do ponto de vista da estrutura, que fossem adequados para uma cultura de classe média, classe alta, pudesse se sentir confortáveis. Deus nos levou a um lugar muito humilde, muito simples, onde o contexto não fazia sentido que acontecesse ali aquele retiro, né? Mas saindo daquele lugar, o Espírito me parou no alto assim daquela rampa saindo daquele sítio, e o Senhor nos fez enxergar aquele sítio acontecer ali de uma maneira muito estranha, porque o auditório que seria usado para os homens era, na verdade, um estábulo, e tinha até animal lá dentro. E o das mulheres, o auditório era um galinheiro, né? Então, assim, não fazia sentido. Bom, vou ser franca, eu tive vontade de pedir carona pro motorista e me trazer de novo para Porto Alegre quando cheguei lá. Assustador o local, sabe? E nós mulheres, a gente ficava se reunia num galinheiro. E os homens como é que a gente chama? Potreiro? Onde ficam as vacas. Potreiro, né? As primeiras reuniões. Então as vacas... Não tinha ambiente lá pra... eles ficavam ali, aquele barulho deles, pó no chão, e o cheiro também, né? Entendeu? E nós no galinheiro, com chuva, com garoa, né? com goteira na cabeça. Houve conversão de pessoas naquela igreja com mais de 45 anos, de professor de EBD, foi muito profundo, né? A gente começou a experimentar ali uma espécie de avivamento, não tem outra palavra. Em 2 meses e meio, quase 3, nós passamos pelo Retiro Minha Vida Tem Jeito 90 líderes da igreja, isso no ano de 2008. A igreja tinha crescido, nós estávamos mais ou menos ali com 450 pessoas. Foi realmente fundamental para toda a construção dessa cultura de graça, de verdade, de transparência que Deus estabeleceu no meio da igreja de Monte Serra. É muito precioso isso, foi lindo, né? Nunca mais paramos, né? Isso continua, esse retiro,
desde 2008. E aquele sonho gerou muito temor no nosso coração, nós Muito. oramos depois disso, colocamos diante de Deus para que Ele nos confirmasse se aquele sonho era sobre a igreja. E se fosse sobre a igreja aquele sonho, naquela semana 3 pessoas diferentes precisavam chegar no nosso gabinete, né, num tempo de conversa, para ir nos falar a palavra máscaras. E assim foi, 3 pessoas diferentes contando suas histórias ou contando as histórias de suas famílias usaram a palavra máscara. E a gente compreendeu que o que Deus queria era tirar as máscaras de religiosidade, transformar a cultura da igreja numa cultura de graça e verdade, de transparência e vulnerabilidade. E quando a gente fez o primeiro retiro, quando a gente estava numa das atividades naquele retiro, eu lembro que estava de cabeça baixa orando ali, e o Senhor falou ao meu coração, abre os seus olhos. E quando eu abri os olhos ali, a Martinha, a sensação realmente era que nós estávamos dentro daquele galpão e era logo após um tempo de confissão de pecado. Ficamos horas confessando. E ali naquele momento a gente viu que Deus estava derrubando as máscaras, realmente nos levando para uma nova dimensão espiritual, a qual nós acreditamos que nós, pela fidelidade de Deus, estamos dentro dela todos esses anos, desde 2008, e queremos permanecer assim até o final, para a glória de Deus. Amém. Olha, com todo mundo que a gente conversa, que participou do retiro lá e que trabalhou lá, deixou saudade. Muita saudade. 3 períodos de 7 anos, marcados pelo nosso processo, 7 anos, depois 7 anos da restauração da igreja, depois uma visão bíblica da masculinidade e feminilidade, cobrindo esses 21 anos. Quando a gente chegou no 22º ano, estávamos num tempo de oração, clamando a Deus sobre o futuro da Monte Serrat, tentando entender a história que Deus estava construindo. Os próximos passos. Isso, e foi ali que Ele nos deu esse ciclo de 7 anos em 3 períodos. Ele anuncia um novo período de 7 anos que tem a ver com multiplicação. E claro que nós crescemos todos esses anos, éramos 48 pessoas, passamos de 2.000 pessoas, mas ele estava dizendo, olha, a multiplicação que eu tenho agora é exponencial, no que diz respeito a novos discípulos, a novas casas, porque Deus aponta uma visão também alinhada a esse processo da gente se multiplicar mais na formação de líderes, para sermos uma igreja focada no pátio do templo, mas com uma graça especial para a célula de casa em casa, esse processo de multiplicação de pastores, multiplicação de igrejas, de líderes, isso vem ficando claro cada vez mais para nós. E de fato, de 2023, 24 e 25, nós estamos agora no ano de 90 anos, 26, nos últimos 3 anos foram os anos de maior crescimento na história da Igreja Batista Monte Serrat, ou seja, Deus consolidando isso e enviando aqueles que foram formados aqui, pastores que caminharam conosco mais de 15 anos, quase 20 anos, e essas igrejas e casas e líderes e pastores e discípulos é só um milagre, né? Revendo toda a linha da história da igreja, quando a gente pensa que Deus colocou no coração de uma missionária em outro continente sobre a importância do Evangelho aqui no Rio Grande do Sul, né? No extremo sul do Brasil, né? O desafio dela de ir para os lugares não alcançados, os lugares que precisavam mais da palavra, e da forma como isso tocou o coração daqueles primeiros membros da igreja que saíram proclamando a palavra, dos líderes que se formaram. Quando nós chegamos neste legado, né, vindos então da floresta, nos unimos nesse mesmo desejo, que é proclamar o ID de Jesus, é levar a palavra a toda criatura. A igreja não pode ter medo de crescer. Então, um conselho, se é que é muita pretensão dizer que isso é o conselho, mas uma coisa que eu diria para uma igreja assim, ó, não tenha medo de crescer. Imagina vender o templo da Silva Jardim. Até para nós foi difícil. Aceitar. A gente lutou tanto, trabalhou tanto para ter aqui, para ter aquele templo, e agora vai ser vendido.
No entanto, a grande lição é: não tenha medo do futuro, não tenha medo do crescimento, não pare de pregar o Evangelho. Pura vinda do Senhor Jesus. Que essa palavra possa habitar ricamente em nossos corações, como Paulo diz, e possa ser levada a todos os lugares do nosso estado. Então o desafio continua, a história continua sendo construída, né? Escrita por nós. E que essa pérola, né, que Deus trouxe lá, como uma pessoa com fragilidade de saúde, para começar um trabalho aqui, nos lembre também, nas palavras de Jesus Cristo, o homem que encontra a pérola de maior valor e que deixa tudo para obter essa pérola. E a nossa pérola é levar o Evangelho a toda criatura, é cumprir o papel que o Senhor designou para cada um de nós dentro da história da igreja. Este é o nosso tempo, essa é a nossa história. Essa é a construção que nós fazemos nos nossos dias. Que a palavra do Senhor seja proclamada em todo o nosso estado, em todo o nosso país e por todo o mundo. Que o ID de Jesus seja cumprido por cada um de nós. Todos esses anos em Montserrat, a gente verifica que Montserrat, nesse ínterim, passou por vários ciclos. Naquela época tinha esse grupo pequeno que precisava uma visão de Deus e coragem para assumir. E hoje Montserrat passa por um novo ciclo, pedindo de Deus visão e coragem. E hoje nós temos, Deus já deu a visão para o pastor Tércio e coragem para tomar esse passo na compra do novo espaço que teremos aí. Então, o que podemos observar que nesse ciclo Deus tem acompanhado a vida de Montserrat em todos os ciclos de quantidade, ciclos de objetivos diferentes, mas todos eles baseados em visão de Deus e coragem para assumir. E graças a Deus, o pastor Tércio tem assumido essa visão e essa coragem de mobilizar o seu povo para que possamos atingir um novo estágio. Nós somos uma igreja triunfante, nós somos a igreja triunfante na face da terra. E nesse tempo de triunfo, de vitória, nós não podemos olhar para trás. Permanecemos na palavra, sendo fiéis em tudo aquilo que Ele tem nos mandado fazer e perseverando nessa fidelidade até o fim. Um dia receberemos a coroa da vida. A nossa palavra para a nossa igreja passa por tudo isso. A gratidão a Deus por todos vocês ao longo dessa história, né? Alguns de vocês fazem parte mais do que eu e Martinho fazemos da Montserrat, né? Já estão caminhando aqui há anos. Obrigado por você ter perseverado. Obrigado por você ter mantido-se fiel ao Senhor. Mas esse tempo nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser ousados, nós precisamos realmente permanecer nele, nós precisamos responder aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Temos grandes desafios, inúmeros, todos maiores do que nós podemos por nós mesmos. Mas nós temos um Deus que é o Senhor da igreja, que é maior do que todos nós. E de mãos dadas a Ele, nós veremos a glória de Deus se espalhando nessa cidade, se espalhando de Porto Alegre, como estamos, né? Vale dos Sinos, Zona Sul de Porto Alegre, Gravataí, Igrejinha em Santa Cruz, e por onde Deus nos mandar, né? Estamos este ano conquistando aquela terra que será o nosso centro de expansão. E aí eu me lembro das palavras que estão lá em Salmo 90, 17, que é uma oração que fala sobre isso: esteja sobre nós a bondade do nosso soberano Deus. E lá ele diz assim: consolida, Deus, as obras das nossas mãos. As obras são das nossas mãos. Deus convoca você e eu para realizarmos, mas quem tem poder para consolidar e tornar toda esta visão um projeto real é o nosso Deus bondoso e poderoso. Seja sobre nós a sua bondade.